Estamos celebrando a missa do último domingo, 16º domingo depois de Pentecostes, que nos apresenta essa cena um tanto constrangedora para os fariseus e legistas. O que nós percebemos é que aqueles homens estudados, sábios, levavam tão a sério o repouso do sábado que acabavam caindo no ridículo, a ponto de não saber responder a Jesus, ou pelo menos não poderem responder a Jesus, se era permitido ou não no sábado fazer o bem, como era a cura daquele homem que sofria com a mão seca. Jesus, diante daqueles homens, desmascara a sua hipocrisia com um exemplo muito simples. Aqueles homens estavam ali, se um jumento seu, se um boi seu caísse num buraco, com certeza eles iriam e o tirariam do poço imediatamente, mesmo sendo em dia de sábado. Fazem exceção para si, mas colocam uma lei muito pesada sobre o povo para que estes a carreguem. Com isso, caríssimos irmãos, nós precisamos fazer uma constatação muito triste. Os judeus caíram no extremo do rigorismo, do sábado, do repouso, não se podia fazer nada. Mas hoje, infelizmente, nós católicos, muitos dentre nós católicos, sem falar de outros cristãos, não sabem dar o devido valor ao dia do Senhor, o domingo. Mas agora nesse contexto da pandemia, em que por necessidade achou-se por bem não exigir o cumprimento do preceito dominical, o que nós percebemos é que agora, depois de tanto tempo, ainda há uma dificuldade em muitos lugares dos fiéis voltarem a guardar o preceito dominical, a buscar a Santa Missa no domingo, a santificar o dia do Senhor. O terceiro mandamento da lei de Deus nos manda santificar o dia do Senhor. O que isso significa? Primeiro, santificar pela oração. Dentre as orações, não existe uma outra maior e melhor do que a Santa Missa, que deve ser inteira. Ou seja, eu tenho que chegar antes da missa começar, me preparar para tirar proveito da missa, buscar assistir a missa com piedade, com devoção, aproveitar o sermão dominical, que é o principal sermão da semana, mas também, além da Santa Missa, nós devemos reservar tempo suficiente para a oração, para as devoções, para a oração, sobretudo, os senhores, em família. Mas a santificação do domingo não se dá somente pela oração, mas também pelo repouso. O católico deve aprender a valorizar o domingo, o dia do Senhor, como um dia sagrado, em que depois de 6 dias de trabalho, para-se para, pela oração, reparar as faltas da semana e, ao mesmo tempo, agradecer as graças recebidas de Deus nosso Senhor. Também para que o homem consiga, seja o homem, a mulher que trabalha fora, seja os que trabalham na própria casa, consigam, depois de uma semana de trabalho, com o tempo do repouso, com o descanso, com o lazer honesto, possam refazer as forças do corpo e da alma, para começarem novamente a semana na graça divina, começarem novamente a semana com força, com vigor, a fim de continuar lutando para servir a Deus. Portanto, o domingo, que ganhou o lugar do sábado, deve ser para nós o dia da Páscoa semanal. Nosso Senhor, no Antigo Testamento, ao estabelecer o dia do repouso, escolheu justamente aquele dia que era já celebrado pelos judeus, por ser a memória da sua libertação do Egito, da escravidão. E Deus juntou a esse repouso o culto público que Israel deveria prestar a nosso Senhor. Os apóstolos
acharam por bem mudar do sábado para o domingo, porque era sábado por causa do grande benefício que foi a libertação da escravidão do Egito. Mas foi no domingo que aconteceu uma libertação muito maior, a libertação do pecado, pela morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. No domingo, Jesus coroa a sua vida com a ressurreição, dando-nos a participar e os apóstolos a contemplar com os próprios olhos tudo aquilo que ele havia predito, tudo aquilo que ele havia prenunciado e agora cumpria com a sua ressurreição. Portanto, o domingo tornou-se o dia do Senhor. O domingo é o dia que nosso Senhor começou a criação. É o dia em que Jesus ressuscitou dos mortos. É o dia em que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos. Por isso, de modo muito natural, os apóstolos mudaram o dia do Senhor, o dia do descanso, o dia dedicado a Deus do sábado para o domingo. E o domingo é tão importante que São Boaventura já dizia que nesse dia devemos ter um cuidado até mesmo especial com o próprio corpo. Diz o santo, nesse dia deve se preocupar em fazer a barba, arrumar o cabelo, ou seja, preparar-se externamente para dar a conhecer a nós mesmos o asseio e a pureza interna da alma, que deve também estar igualmente preparada para celebrar a Deus nosso Senhor. O domingo, portanto, possui essas duas faces. A oração, que busca santificar o dia, consagrar tempo suficiente para o culto de Deus, mas também o devido descanso e lazer, especialmente em família. Antigamente se falava, não sei por aqui, mas na minha terra se falava muito da roupa de domingo. Já era tão característico. As pessoas se vestiam diferente no domingo. Vestiam-se como para uma festa de fato. Como é o domingo, é a Páscoa semanal. Nós devemos lembrar esses princípios para que não corramos o risco de que o domingo se torne um dia como outro qualquer. Por exemplo, uma coisa muito simples, mas que significa muito. Se os senhores procurarem observar, em muitos calendários, o primeiro dia da semana que aparece é a segunda-feira. Um detalhe parece bobo, pequeno, mas que é uma afronta ao dia do Senhor. Domingo é o último e o primeiro. É o último porque é o dia que nós descansamos juntamente com Deus dos trabalhos da semana. E é o primeiro porque é o último, é o único que nós usamos para diante de Deus rezar, pedir, agradecer, tudo aquilo que nós precisamos para a semana que se inicia. Portanto, o domingo deve ser por nós preservado, santificado, amado, buscado, celebrado, solenizado da melhor maneira possível, por tudo aquilo que representa a cada um de nós, especialmente nós católicos. Nosso Senhor nos faz uma advertência séria no final do Evangelho com a parábola que ele conta, observando a disposição das pessoas nos assentos. Nos aconselha a não buscarmos o primeiro lugar, mas nos colocarmos no nosso lugar, que é o último, para que aquele que nos convidou nos honre, nos convidando a assentarmos mais à frente. Com isso, Jesus não quer dizer que nós devemos ter uma falsa humildade, não, pelo contrário. Esse dono da festa é ele. Colocar-se no último lugar significa justamente nós reconhecermos o nosso devido lugar. Ninguém nunca ter de si mesmo uma opinião maior do que nós de fato somos. Nos colocarmos no último lugar, porque é o lugar que nós merecemos. Mas depois de uma vida empregada no serviço de Deus, na oração, na mortificação, na prática da religião, no serviço do próximo, nós poderemos um dia, com toda a felicidade, ouvir de nosso Senhor esse convite para nos levantarmos do último lugar
e ocuparmos o primeiro. Essa fala de Jesus para as almas, não haverá outra recompensa melhor. Ocupar o primeiro lugar, não porque nós merecemos, mas porque fomos gratuitamente convidados pelo dono da festa. Que nosso Senhor nos ajude a sermos fiéis à Santa Religião Católica e a praticarmos toda semana a santificação desse dia para nós, que esse dia aqui para nós é tão importante e do qual não podemos abrir mão por causa de qualquer motivo, por respeito humano, por incômodo, simplesmente não. Mesmo aqueles dias em que nós não podemos ir à Santa Missa, por algum motivo grave, busquemos reparar essa atitude, reservando mais tempo ainda para a oração pessoal, para a devoção, para o repouso e para a recreação, repito, especialmente em família. Que Deus nos ajude e que Nossa Senhora interceda por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.